Boa noite, graça e paz. Eu sou o irmão Tiago, né? Tiago Diniz, como vocês já conhecem. Nós vamos fazer aqui o estudo da nossa aula 7 do curso Dunamis Spring. E aí o tema dessa aula de hoje é visão e comunicação. Só para relembrar, né? Essa é uma lição dentro de um curso maior, né, que os nossos líderes fizeram lá na Dunamis, né, da igreja da Zion Church, e eles estudaram, então trazendo para a gente como uma forma da gente, né, expandir aí o conhecimento e todo mundo entrar na mesma linha, né, de informação de onde veio, né, a fonte do conhecimento e da visão que a gente está seguindo aqui. Então, dentro dessas várias aulas que a gente já vem fazendo, nós temos aqui a nossa lição 7. E o tema da nossa lição 7 aqui é construindo uma visão. Então, olha, a gente já começa aqui na primeira página com as 3 perguntas sobre a visão. Quais são as 3 perguntas que nós temos aí? Nós temos o que é a visão, o que ela planeja construir, né? A gente vai colocar aí nesse o que é a visão. A gente vai ter aqui o porquê da visão, que é o ponto que a gente vai focar aqui nesse ponto aqui da nossa lição hoje, que é o para que tem essa visão que a gente está definindo, né? Qual é o motivo dela. E o outro é o como, né? O outro ponto das 3 perguntas aqui com relação à sua visão, que é o como você vai aplicar essa visão, como você vai torná-la realidade. Então, lembrando, a visão que seja aqui, de repente, a gente está aplicando aqui no nosso contexto de reino, né, de igreja, vai ser a forma que a liderança da igreja enxerga a nossa atuação de trazer o reino de Deus para a terra. Como que a gente vai aplicar? Qual é a forma que a igreja vai operar? Então, toda igreja, todo líder, todo ministério tem uma visão na qual ele aplica, né, a sua mensagem. Existem variadas visões aí nesse caminho. Mas no caso, toda vez que você tem uma visão e essa visão ela nasce de Deus, não nasce de você, se você está agindo, né, como um agente do reino aqui na terra, você tem que se perguntar essas 3 perguntas. E lembrando aqui as 3 perguntas. O que é essa visão? Tipo, o que você vai fazer, né? Então a gente tem aqui que é o que você planeja construir. Tem o porquê da visão, que é o que justifica a sua visão para qualquer pessoa. Você tem que ser capaz de justificar. Ou seja, por que você está realizando essa visão? Qual é o motivo de você estar fazendo isso? Você está fazendo isso para um retorno pessoal? Você está fazendo isso para conquistar o favor de alguém? Você está fazendo isso para trazer o reino de Deus na terra? Você está fazendo isso para cumprir o seu ID? Qual é o porquê dessa visão? E tem o como, né? Que é aqui só recapitulando, né? O como que você vai tornar essa visão realidade. E aí vamos na sequência. Nós temos aqui, ó, quem está com a apostila lá, ó, desenvolvendo a visão profética. Então nós temos aqui a descrição desse tema, né? A Bíblia nos traz vários exemplos sobre como podemos desenvolver uma visão profética sobre a nossa realidade. E a gente tem aqui um textinho de Abacuque, que tem aí na sua apostila, mas quem quiser depois ver na sua Bíblia, fica no livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 1, onde no versículo diz lá, ó, ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Então, olha só que maravilha, né? Que é esse versículo. Você tem um profeta de Deus, um canal de Deus na terra, né? Numa época onde não eram todas as pessoas que tinham acesso a Deus. A gente não tinha, né, ali Jesus já entregue a sua vida para que todos nós pudéssemos ter acesso a Deus sem mediador, né? No caso, na época aí do Velho Testamento, Deus falava com as pessoas através dos seus profetas. Que os seus profetas eram os mensageiros de Deus, eram as pessoas que tinham contato com Deus e traziam a mensagem de Deus como objetivo ali, né, de confrontar, de trazer arrependimento, né, de implementar ali, às vezes, uma visão de futuro do que devia ser feito. Então nós tínhamos os profetas e este profeta maravilhoso aqui está se colocando numa posição de sentinela. Então de sentinela é o vigia.
é aquele que está ali de guarda, né? Que está ali direto, ali atento a todas as ameaças, né? Então ele está aqui de sentinela onde? Sobre a muralha. A muralha é uma fortificação, é uma rocha, é um lugar de proteção, de defesa. E ele está ali de prontidão nessa muralha. E ele vai ficar ali de prontidão, de guarda nessa muralha, esperando para ver o que o Senhor dirá para ele. E o que ele dirá para ele, não apenas assim do nada, né? Mas como resposta à queixa dele. Ou seja, ele pediu para Deus uma resposta. E ele não está esperando essa resposta de uma forma passiva. Ele está aguardando essa resposta de uma forma ativa, se colocando de prontidão, de sentinela sobre o ponto de defesa forte, que é a muralha. Uma fé absoluta de que Deus vai lhe dar uma resposta. Que vai lhe dar a resposta, exatamente. A fé segura, maravilhoso. E assim, se a gente trouxer alguma alusão aqui, quem é a nossa muralha? Quem é a nossa rocha? É Jesus, então a gente precisa ficar firme nele. E você vai ficar de sentinela ali, de guarda, vigiando como? Em oração, né? Em estado de contato direto com Deus em oração. Então aqui, ó, se você comparar aí na sua apostila, a gente vê um posicionamento e a perseverança e a visão. Ou seja, a visão dele é de que ele aguarda, né, uma resposta do Senhor. E ele está se posicionando como alguém que vai ficar de guarda, que vai ficar de sentinela. E perseverando nisso, ele não vai sair de lá enquanto ele não receber essa resposta. Então, essa posição de permanência num lugar de vigilância, né? E isso representa hoje em dia para a gente um lugar de oração e de adoração, né? Porque são os lugares onde a gente pode ver o que está surgindo no horizonte, né? Nessa posição da muralha, do ponto mais alto. E onde as pessoas que estão nessa torre veem o que os que não estão na torre não podem ver. Ou seja, você se colocando nessa posição de vigilância no ponto alto, no ponto de defesa, você vai estar num estado de atenção e de perspectiva de visão que as outras pessoas que não estão ali como você não vão ter. Então você está se colocando numa posição de privilégio, de vantagem, né? De espera em Deus de forma direta. Então, percebe que essa vigília, né, de ficar ali vigilante, atento, é uma postura de prontidão ativa, né? E a visão que Deus dá para a gente, ela tem que descortinar o futuro e apontar para algo que só essas pessoas que estão nesses pontos altos podem ver. Então, aí entra aquilo que Deus traz para a gente. A gente está aqui dentro de uma visão, de uma perspectiva de que toda visão, e quando a gente fala de visão, nós não estamos falando necessariamente aqui nesse momento de visão no sentido de enxergar uma mensagem do futuro, por exemplo, assim, Deus vai fazer tal coisa, tal. Não é essa revelação, né? Não é esse o ponto da visão que a gente está colocando aqui. O ponto da visão que a gente está colocando aqui é a visão de atuação, de você, como propósito da sua vida, né, agir de uma forma dentro daquilo que Deus vê que tem que agir. E você passa a ser um agente de Deus, um realizador de Deus, daquilo que nasceu no coração dele para a sua geração. Então, você sendo essa pessoa que está ali pronta para receber uma visão do Senhor, essa visão vai descortinar o futuro, ela vai abrir um propósito para o futuro e ela vai apontar para uma direção que você deve seguir, que não é aquela que as outras pessoas sabem, né? Então, seguindo aqui no nosso material, nós temos na sequência um outro ponto. Olha, mudou a página aí. Nós temos um texto aqui de Salmos, Salmo 73, capítulo 2, versículo 3. Nós temos aí Asaf. Para quem não lembra quem era Asaf, Asaf era o músico principal, né? Era o líder de louvor ali do templo. E ele foi um dos maiores escritores aí dos Salmos na Bíblia. E olha só que texto maravilhoso aqui, ó. Ele diz assim: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Então olha que interessante esse texto de Asaf, um servo de Deus, um adorador do Senhor, um condutor de adoração, de louvor, se colocando aqui numa posição onde ele admite uma fraqueza,
onde ele admite que houve um momento onde ele estava vulnerável. E o que ele colocou aqui, olha? Os pés dele quase tropeçaram. Ou seja, ele não chegou a tropeçar, mas ele quase tropeçou. Mas muitos outros tropeçaram. Ele não, ele quase tropeçou. E por que ele chegou perto de tropeçar e quase escorregar? Pois ele teve inveja dos arrogantes, ele teve inveja dos ímpios. Por que ele teve inveja? Por causa da prosperidade dos ímpios. Então, infelizmente, assim, isso é algo que passa no coração de muitos servos de Deus, de muitos cristãos, de uma forma, às vezes, até assim, inadvertida, né? Aquela coisa que você não espera, você não, meio que acontece com você, onde você vê, será que eu estou fazendo o certo aqui? Porque eu não estou me dando muito bem, a minha vida não parece estar muito boa, né? Na minha versão aqui, fica bacana. O que diz na sua versão? Assim, porém, quando vi que tudo ia bem para os orgulhosos e os maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Interessante, né? Viu que tudo estava indo bem para eles. Então, assim, a gente vive numa realidade de sociedade, que isso é uma das coisas que mais me fascinam, assim, na Bíblia, né? É o quanto que faz tanto tempo que isso tudo foi registrado. As nossas sociedades são sociedades essencialmente transformadas, diferentes umas das outras, mas na essência do ser humano nós somos os mesmos, né? Então, na sociedade aí onde Asaf se enquadrava, ele via que a vida dele parecia que não estava indo tão bem quanto aqueles que não eram servos de Deus. Então, às vezes, de repente, é a posição profissional que você está, é a situação de família, a situação de saúde, mas você vê muita gente que não tem o mesmo compromisso que você tem, mas você vê-los tendo sucesso, e um sucesso que muito provavelmente você talvez nunca vai ter nessa vida, né? Então, assim, a gente precisa ser sempre positivo para que uma hora a gente vá, né, saber que a gente vai viver uma vida boa, mas às vezes o plano de Deus para a gente é de uma vida mais humilde, né? E aqui ele se colocou nessa... Eu não estou aqui para julgar o vai dar certo ou não vai dar certo, eu estou aqui para colocar o estado mental que ele estava ali, que muitas vezes nós estamos. Que é aquele, gente, não deu certo, a minha vida não parece muito boa, e a dos caras ali está melhor que a minha, então será que está valendo a pena estar aqui? E aí, Deus, como é que é? Aquele questionamento é algo com Deus. Você vai questionar Deus, então, pô, só pode ser culpa de Deus, mas a gente vai ver depois a transformação disso, né? Então, aqui diz que Asaf tinha muitos questionamentos. Então, o questionamento, ele vem a partir da dúvida. Nós, enquanto seres inteligentes, seres pensantes, com livre-arbítrio, não nos é impedido de ter dúvidas, né? A gente tem dúvida, a gente tem questionamento exatamente porque nos foi dada a ciência do bem e do mal, que a gente acabou conquistando de uma forma que não devia, mas de qualquer maneira a gente tem e a gente entra nesses questionamentos. E aí, essas incertezas, elas começam a consumir o coração. Então mostra aqui o coração de Asaf sendo consumido. E de repente, isso é o que consome o meu coração hoje, de repente isso é o que consome o seu coração hoje, ou de alguém que você conheça. Mas esses questionamentos e essas dúvidas, elas começam a gerar uma dúvida no seu coração, uma dúvida quanto a Deus, uma dúvida quanto ao propósito que você vive, a visão que você exerce. Porém, vem um outro texto aqui na sequência, onde a gente tem aqui no mesmo capítulo 73, do Salmo 73, mas nos versículos 16 e 17, a gente vê Asaf mudando de postura. Ele diz, olha, quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus. E então compreendi o destino dos ímpios. Aqui a gente vê que Asaf, assim como ele é um ser humano e tem a capacidade de questionar e de forma inteligente analisar uma situação e enxergar de repente que aquilo não é o que ele gosta, não é o que ele gostaria, mas ele também admite aqui que ele achou muito difícil para ele entender aquilo. Então tem certas coisas que vão além da nossa capacidade de entender. E quando a gente se coloca numa posição de servo de Deus, daquele que segue com fé a visão que Deus nos passa, tem coisa que a gente não é capaz de entender, porque só Deus enxerga, e Deus é maior do que tudo,
Se a gente pensar só no cosmos aqui, só nas galáxias, nós somos pó das galáxias, nós não somos nada. E ainda assim Deus se importa com a gente, cada um de nós somos relevantes, e Deus está aqui com a gente, presente nas nossas vidas e tem um propósito através de cada um de nós. E Asaf se colocou nessa posição onde, olha, é difícil demais para mim entender, eu não consigo entender. Então eu preciso de uma intervenção aqui divina na minha mente quanto a isso. E aí, quando ele se coloca, quando ele entra na presença, no santuário de Deus, em adoração, em humilhação, ele entende o destino dos ímpios. Ou seja, eles podem viver tudo isso agora aqui, mas a vida que Deus tem pra gente é muito maior que isso. E o destino deles não é o mesmo que o meu. E o que importa não é esse momento que a gente vive aqui, mas sim aquele momento onde a gente vai, depois daqui, colher os frutos daquilo que a gente viveu a favor do reino aqui e vai viver em adoração constante, em glória e em satisfação plena para toda a eternidade. Em nome de Jesus, amém. Então ele compreendeu o destino dos ímpios. E ele coloca aqui pra gente que essa ofensa no coração de Asaf, ela foi sarada como? Ela foi sarada a partir de uma perspectiva celestial. Ou seja, você não vai, dentro de uma perspectiva terrena, conseguir chegar à resposta que lhe satisfaça para o porquê que a vida dos ímpios parece melhor do que a sua aqui. Você só vai entender a partir de uma perspectiva celestial, a partir daquilo que Deus traz para você, e em obediência e adoração você aceita essa determinação. Agora vamos para o outro ponto, que entra aqui no exemplo de Amós. Nós temos o texto bíblico aqui no capítulo 3, versículo 7 do livro de Amós, e que diz assim, certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Então aqui, gente, nós temos a essência da ideia de que a visão que a gente vive, que a gente escolhe aplicar, ela não nasce no nosso coração. Não é algo que você determina a partir do seu eu. Ela nasce no coração de Deus e Deus traz até você de alguma forma. No caso aqui da época do Velho Testamento, era através dos profetas, porque os profetas eram o canal de Deus na terra. Hoje em dia, nós temos o livre acesso, né, a Deus. Então, a gente pode aprender isso, aprender uma visão a partir do estudo bíblico, a partir da presença do Espírito Santo na nossa vida, ardendo no nosso coração, fazendo pegar fogo por algum tema, de repente, que ele leva a querer aprender mais, estudar mais, se aprofundar. Existem pessoas que têm um contato muito mais íntimo com Deus e têm visões, revelações, sonhos, e isso de alguma forma pode chegar até você também através dessas pessoas. Mas o que importa é que o que está colocando aqui é que Deus tem planos, Deus tem visões de atuação para a nossa geração e Ele não faz nada escondido. O que Ele precisa fazer, Ele vai comunicar aos seus amigos. E quem são os seus amigos? São aqueles que têm relação, contato, intimidade com Ele. E como que a gente constrói essa relação, essa intimidade? Da forma mais simples possível, a gente constrói a partir de obediência, a partir de sacrifício, a partir de escolher viver uma vida que é diferente daquilo que você escolheria pela sua lógica natural, mas você, por fé, escolhe viver de acordo com o que você tem certeza que agrada o coração de Deus. E aí você constrói uma relação a partir de oração, a partir de adoração, a partir de intimidade, a sua vida vai sendo transformada e você é um amigo de Deus. E como você é um amigo de Deus, Deus vai falar com você, de alguma forma. De repente você não é alguém que tem capacidade de ouvir a voz de Deus. Imagina que bacana seria se todo mundo pudesse ouvir a voz de Deus, né? Aí fica comum, né? Todo mundo podendo não ia ter graça. Só alguns que ouvem. Mas assim, de alguma forma, Deus conversa com você e vai lhe contar. E aí, Ele vai revelar os seus planos para os seus amigos, que são os profetas. E aí, quando Deus jamais guarda segredo, né? O que está aqui no nosso material. Então, Ele acaba contando para você a forma que você tem que agir. Agora, se você não ouve de Deus, se não chega até você, se Deus não fala com você, se você diz, gente, eu não ouço Deus, Deus
não fala comigo de forma alguma, Deus não traz ninguém para falar nada comigo, é porque você não está sendo amigo de Deus. Então você precisa rever a sua relação de amizade com Deus, que pode facilmente aí ser revertida, né, caso você passe a escolher viver uma vida de amizade com Deus. Então a liderança, quando a gente está aqui falando para líderes, né, a liderança ela precisa estar em busca desse nível de amizade com Deus, onde você esteja ali na muralha, onde você esteja ali de forma ativa, em busca de ouvir a voz de Deus, de enxergar de uma perspectiva mais alta e receber de Deus o que você deve fazer, seja numa situação de adversidade, seja numa situação ali de crise, ou então, de repente, numa visão mais de futuro, né? De uma visão de propósito geracional. Para que eu estou aqui? O que eu estou fazendo? Por que eu estou nessa igreja? Por que eu estou nessa cidade? Né? Por que eu nasci nessa geração aqui? Por que eu estou vivendo nos anos 2000 e tantos aqui, não nos anos 70, né? Então, assim, tem um propósito da sua vida, né? Não, mas você não está adulta nos anos 70, né? Esse é o ponto que eu estou falando, entendeu? Ou seja, você não está agindo ali, agora, nessa fase da sua vida, nos anos 70. Você está nos anos 2000 e tantos. Então, assim, existe um motivo da gente estar aqui nesse ponto da nossa geração, né? E qual é o propósito disso? Por que a minha vida era de um jeito e agora ela é de outro? Né? Por que eu mudei? Por que Deus me quis? Por que Deus fez o que fez por mim em fases diferentes da minha vida? Eu preciso encontrar essa função, esse propósito, né? E aí, isso a gente precisa buscar de uma forma ativa, e Deus vai trazer para a gente. E aqui a gente já parte de um ponto de vista essencial que eu preciso deixar marcado para vocês. É que a visão daquilo que a gente vive para aplicar, ela não é algo que deve nascer do nosso eu, que deve nascer da nossa materialidade, que deve nascer da nossa escolha humana. Não, ela nasce no coração de Deus, a gente recebe isso como um presente, como uma bênção de Deus, e a gente vive para realizar essa visão. Então, esse é o ponto essencial aqui, né? Então, se você aplica algo dentro de uma visão divina, de reino, onde você tem um propósito de atuação, isso não veio de você, isso veio de Deus. Amém? Glória a Deus. Seguindo aqui, na sua apostila aí nós temos o tópico, o que é uma visão. Então a gente tem lá, por definição, uma visão é uma imagem mental, tanto de algo que poderia ser, como algo que deveria ser. Então a gente tem dois caminhos. A gente tem algo que poderia acontecer e a gente tem algo que deveria acontecer. E essa perspectiva sobre uma visão separa as pessoas em dois grupos. Aqueles que veem o que poderia ser como um sonho, como um desejo, para que algo aconteça um dia, e aqueles que enxergam o que deveria ser e por isso resolvem tomar uma atitude para mudar a realidade. Então olha que interessante, uma coisa é você ter uma visão onde você enxerga uma realidade e você diz, poxa, isso aqui não devia ser assim. A gente vê isso muito no trânsito, né? A gente vê o trânsito, mas olha a bagunça que é, mas olha isso aqui, ninguém vê isso. Né? Olha esse viaduto aqui, olha esse... aí você pensa no que devia ser. Isso não devia ser assim. Mas você está ali prospectando, ali, conjecturando, né? Meu Deus, mas isso é assim, mas não devia ser dessa forma, olha como eu sei, mas ninguém faz, né? E fica por isso mesmo. E outra coisa é você tomar uma atitude para transformar uma realidade. Então você tem uma visão que pode ser uma visão apenas de uma consciência de algo que está de um jeito, mas que deveria ser de outro, ou então você enxerga algo que você pensa, olha, isso aqui pode mudar, deveria mudar, e eu vou tomar atitudes para que mude. Então esse é um outro caminho. Tem as pessoas que estão no campo aqui do sonho, do desejo, da hipótese, né? E tem o pessoal que está no campo de um desejo ativo de mudança. Então, dentro da visão de uma liderança sobrenatural, você precisa estar disposto a entregar a sua vida para enxergar e ser aquele que vai transformar a realidade. Então, aqui, assim, a gente precisa, para fazer isso, você precisa de coragem. Você precisa de coragem, porque é a coragem aqui que vai fazer a gente ouvir e agir debaixo de uma palavra de Deus. Olha só, se você olhar e analisar a figura dos profetas bíblicos,
você vai ver que não era uma atuação, né? Digamos assim, uma linha de trabalho ali, se a gente for colocar de uma forma simplificada, muito fácil, né? Muitos deles morreram, foram assassinados, né? Aqui os discípulos apóstolos, né, de Jesus foram muitos mártires, né? Então é uma vida que é uma vida de sofrimento, é uma vida de renúncia, é uma vida de sacrifício, né? Muitas vezes. Então, para você poder decidir viver uma vida de entrega e de transformação para realizar a vontade de Deus, você precisa de coragem. Qual é aquele versículo bíblico famoso que fala de coragem? Diga aí para mim. Josué, que diz o quê? Seja forte e corajoso. Então, aquilo ali, a gente tem uma figura bíblica que é um dos maiores guerreiros, um dos maiores líderes, um dos maiores generais de guerra, que assumiu uma empreitada ali de um ponto onde eu não sei fazer isso, eu não vou dar conta de fazer muita coisa. E aí Deus diz, Josué, seja forte e corajoso porque eu estou contigo. Então, se Deus está com você, né, vai acontecer. Então, ele dá ali a determinação para Josué. Você vai conseguir fazer porque eu estou contigo, mas para você conseguir fazer, você precisa ser o quê? Você precisa ser forte, você precisa ser corajoso. Então, para você conseguir se entregar de fato e transformar essa realidade, você vai precisar de coragem, porque só com coragem você vai conseguir ouvir e agir debaixo da palavra de Deus, porque muitas vezes o que Deus determina pra gente não é algo que a gente quer, não é algo que a gente gosta, não é algo que a gente tem o interesse de fazer muitas vezes. E a gente tem um exemplo disso bíblico muito grande, que é quem? Jonas. Jonas era um amigo de Deus. Jonas era um profeta de Deus. Jonas era alguém que Deus chegou com ele e falou, olha Jonas, eu tenho uma missão para ti. E ele, nossa, que legal, qual é a missão que você tem para mim? Vá para Nínive. Ah, eu não concordo com essa visão. Eu não quero ir para Nínive, aquele pessoal não merece. Fala sério, Deus, não vou. E aí ele tentou fugir de Deus, né? Mas aí a gente vê que quando Deus determina, quando Deus tem uma visão e ele precisa que aquilo se cumpra, você querendo ou não, aquilo vai se cumprir. E Jonas foi para o fundo do mar, foi para a barriga da baleia, a baleia não, do peixe, né? Do grande peixe. A nossa referência de grande peixe aqui hoje em dia é a baleia, né? Mas naqueles tempos, sabe lá que dinossauro tinha debaixo d'água? Pegaram lá o Jonas e levaram ele para onde ele tinha que ir. E ele, a contragosto, né? Acabou depois sendo moído ali e realizou a vontade de Deus. Mas isso serve de reflexão para a gente, de que muitas vezes o que nós queremos a partir do nosso eu, da nossa humanidade, não bate com aquilo que Deus quer. Então a gente precisa decidir se vai cumprir, se não vai. Se a gente decidir não cumprir, existem consequências negativas que você vai viver com isso. Mas Deus, no alto da sua misericórdia, não permitiu que Jonas morresse, né? E Jonas acabou seguindo e cumprindo a visão de que Nínive precisava ser salva. Nínive precisava ouvir a mensagem de salvação do Deus eterno, do Deus de Israel, e eles receberam, e muita gente, a maioria da cidade ali toda se converteu e o propósito foi cumprido, né? Glória a Deus. Na sequência aí, gente, do nosso material, nós temos o tema aí, olha, pilares da visão. E o tópico 1, nós temos lá, ó, visão é paixão. Quando a gente fala de paixão, a gente tem, às vezes, uma conotação da língua portuguesa que leva para o lado muito assim romântico, né, de relacionamentos. Mas paixão é tudo aquilo que faz o seu coração arder, que queima o seu coração. Isso aqui esse é um ponto aqui onde todo mundo vai poder se relacionar de alguma forma, gente, porque olha que maravilha. Você precisa ser apaixonado pela sua visão. Ela tem que queimar no seu coração. Então, a visão, ela precisa estar intimamente ligada com o seu emocional. Então, o que é que queima no seu coração? O que é que você enxerga e que acende uma vontade de agir, de transformar a realidade, de estar envolvido de alguma forma? Tem alguma coisa. Se não tem, pode nascer. Por exemplo, quando eu conheci a minha esposa, né, quando a gente estava conhecendo ali a visão de cada um, eu lembro
que ardia algo muito forte no coração dela na época, que era nações, que era África. Ela tinha, desde a infância, a adolescência dela, um fogo no coração muito forte pela África. Então, quando ela orava pelas nações, ela sentia algo diferente pela África. Então, aquilo não é algo que ela escolhe do nada, é algo que é plantado no coração dela. E isso, ela não foi na África ainda, né? Quem sabe um dia a gente vai lá, né? Você me leve lá, em nome de Jesus. Mas o ponto é que ela agiu para mudar a realidade dentro do alcance dela naquele momento, que era através de oração, de intercessão, né? Então houveram muitas danças e campanhas e eventos que envolviam as nações e muita gente orou pela África ali junto com ela, através dela, porque aquilo queimava no coração dela, né? O que queima no seu coração? O que tem lhe motivado dentro do reino de Deus até aqui? Se não tem, vamos ver o que vai arder daqui para frente, né? E aí vamos lá, continuando aqui, ó, ponto 2, visão cria motivação. Então, considerando que a visão é um vislumbre de um destino, ou seja, você tem algo lá na frente que você quer alcançar, que você precisa realizar, que você precisa trazer a matéria, aquilo que está no seu emocional, na sua mente, você precisa tornar realidade. Então, essa visão ali de futuro, você tem um motivo para agir. E você tendo um motivo para agir, você tem motivação para agir. Então, a visão cria um motivo e um modo para você agir. Então, de repente, assim, eu vou simplificar algo aqui. Eu ainda não cheguei nesse ponto, mas tem vezes que a gente olha para o nosso estado físico, né? E a gente escolhe tomar uma atitude para mudar esse estado físico que a gente não está satisfeito. Então você começa a fazer um exercício, fazer uma dieta, entrar numa rotina aí onde você quer transformar a realidade. Aí às vezes você está com sono, né? Meio assim, desmotivado para realizar aquilo, mas qual é a motivação, qual é o motivo de você levantar e tomar a atitude de fazer aquele exercício? É o propósito de transformar o seu corpo a um ponto onde você quer chegar, né? Então, o motivo, ele passa pelo propósito que você quer realizar. Se você não tem um propósito de realização, se você não tem um alvo, você não vai ter motivação, né? Então, aqui no caso, a nossa visão, a nossa paixão interna que arde por algo que você quer transformar em realidade, isso vai gerar motivo, isso vai gerar motivação. Então, a gente vai ter vários exemplos pessoais que vão surgir daqui a pouco, aqui eu vou entrar nesse ponto. Mas cada um de vocês, daqui a pouco, me passem, por favor, o que você já teve na sua vida que ardeu no seu coração e que gerou uma transformação, que você foi atrás, que você foi em busca, lutou para tornar realidade, né? Daqui a pouquinho você conta para mim. E aí, tendo essa noção de paixão, do fogo que arde no seu coração, que gera motivação, você tem um caminho a seguir, você tem uma direção, que é o ponto 3 aqui, olha, dá uma olhada na sua apostila. Visão é direção. E para você seguir nessa direção, você precisa ser intencional nas escolhas que você vai fazer. Por quê? Porque você sempre vai chegar em algum lugar. Você está vivendo um caminho na sua vida, e esse caminho tem um destino, e essa direção que você vive tem um final. E onde você vai chegar, será que vai ser onde a sua visão deveria chegar? Será que você vai chegar a um ponto onde você desistiu no meio do caminho, negociou a sua visão, e você vai chegar num final que é a realização da visão de outra pessoa, mas não a sua? Por quê? Porque lá atrás você não pagou o preço, não viveu a coisa, não se entregou e negociou a sua visão, né? Então aqui você precisa escolher o caminho que você vai tomar. E nesse caminho que você vai tomar, você pode chegar num lugar onde você cumpra a sua visão, ou você vai chegar num lugar onde você não cumpre a sua visão, mas você vai chegar num lugar. Isso é o ponto que ele está colocando aqui pra gente. E aí, finalizando esse tema, ele diz, que esse caminho, o caminho de escolher cumprir a nossa visão, é um caminho de mais não do que sim. O que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo que é um caminho de você precisar renunciar, né? Então, isso aqui é basicamente a justificativa base da vida cristã. Por quê? Se você vê
uma pessoa ímpia. Ímpia que a gente coloca aqui não precisa ser uma pessoa má, né, gente? É uma pessoa que não vive, né, o propósito de cumprir a vontade de Deus, de satisfazer Deus. Essa pessoa, sendo bem-sucedida, ela pode se perguntar, gente, mas por que você vai deixar de fazer aquilo que você gosta, que faz bem para o seu eu, para a sua vontade, que realiza você como pessoa, porque você acha que isso é pecado? Não faz sentido, né? Então, para a mente dessas pessoas, isso não faz sentido. Mas para a gente, a renúncia acontece por amor, por adoração a Deus, porque a gente sabe que o coração dele se entristece com aquilo. Então a gente renuncia a fazer para satisfazer o coração de Deus. E viver uma vida de satisfazer o coração de Deus é uma vida de você ser separado, é uma vida de renúncia, é uma vida de dizer não, né? Então você vai dizer não para muita coisa, até o ponto onde essa direção que você escolhe, ela passa a ser uma visão sua, onde você já faz aquilo naturalmente. Então, com certeza, se você olhar para trás, não sei qual é o período da sua vida, mas se você olhar para uma determinada fase da sua vida para hoje, você vai ver que tem muita coisa que tinha valor lá atrás que não tem mais valor agora. E isso vem de uma forma natural. Chega um ponto, eu tenho coisas hoje em dia que eu vejo, meu Deus, a minha mente não funciona mais dessa forma. Então, isso aqui que era imprescindível para mim naquele momento, que era errado, hoje em dia eu já nem penso mais, já não passa mais pela minha cabeça, já não faz parte do desejo do meu coração. Por quê? Porque eu me enquadrei dentro de uma visão que procura ser a visão que Deus estabeleceu para a qual eu devo seguir. Então, é algo que você vai se enquadrando até o ponto onde você vive segundo o coração de Deus. Então, isso vai determinar a direção para as suas escolhas, né? Então, não escolha oportunidades que não irão te levar à sua visão. Então, o ponto aqui é ter escolhas, ter uma direção. E essa direção você vai precisar fazer escolhas, essas escolhas podem lhe levar em direção ao a sua visão ou não. Aí você pode estar numa fase que isso é muito comum na vida do jovem, do adolescente principalmente, que eu já passei por isso. Nós temos uma adolescente aqui no grupo, né? Então vou falar em direção a você. Por exemplo, eu lembro quando eu tinha 18 anos de idade, eu trabalhava desde cedo e eu estava numa reunião de liderança da empresa e um coach da vida lá perguntou assim, onde você se vê daqui a 10 anos? E naquele ponto eu tive certeza que eu não via nada. Então eu dizia, eu não faço a menor ideia, né? Daqui a 10 anos, sei lá o que vai ser daqui a 10 anos da minha vida. Então, e aí eu lembro que ele não gostou da minha resposta e ele falou mal de mim pro chefe. Tipo assim, ele falou, olha, esse menino aqui, ele não tem propósito de vida, ele não sabe o que quer na vida, então não sei se ele vai ser bom para a empresa e tal. Mas assim, querendo ou não, naquele ponto da minha vida, eu não tinha realmente uma visão, um destino onde eu queria chegar, eu não tinha uma meta. E eu sem meta, você não tem motivação. E você não tendo motivação, você não tem ação. Então você fica ali girando em círculos. E você vai perdendo um tempo na sua vida. Que acabou que eu perdi mesmo. Mas assim, depois chegou no lugar certo. Agora, o que eu estou querendo colocar é, você precisa ter uma visão, ter um propósito, ter um alvo. Se você não tiver um alvo, você não vai seguir um caminho em direção a algo, né? Então, é o que ele está colocando. E para você escolher esses caminhos, você vai ter que fazer escolhas que vão ser mais nãos do que sims. Esse é o ponto. Glória a Deus. Vamos para o próximo ponto aí no nosso material, gente. Página seguinte, ó. Diz lá, ó, visão começa com um encargo do Espírito Santo. Olha que maravilha. Nós estávamos tendo como referência até aqui, no nosso material, profetas, né? E os profetas eram o canal de Deus na Terra. Hoje nós vivemos uma nova realidade espiritual, onde nós somos templo do Espírito Santo, onde o Espírito Santo habita em nós, onde você não tem um mediador para ter acesso a Deus. Você pode ter um contato direto com Ele. E com isso, Ele atua diretamente na sua vida, no seu coração. E como a gente aprendeu ainda agora, uma visão nasce no coração de Deus. E ela nasce no coração de Deus e ela é comunicada aos seus amigos. Ela é comunicada aos seus agentes na terra.
aos agentes do reino celestial aqui no mundo material. Agora, você como templo do Espírito Santo, você recebe essa visão no seu coração, ele traz isso para dentro de você. Ele faz arder dentro de você. Então é o que está colocando aqui. Está dizendo que você precisa estar sensível às coisas que costumam queimar no seu coração. Então ele até dá como exemplo aqui pra gente, olha, dá uma olhada no seu material aí. Ele diz, ó, existem pessoas que sentem uma ira santa em relação à exploração sexual. Outras em relação aos povos não alcançados. Ainda existem pessoas que sonham por um sistema educacional alinhado com o reino de Deus, ou mesmo um sistema governamental orientado pelos céus. Então aqui são exemplos de atuações na Terra que seriam direcionadas por uma visão celestial. Como, por exemplo, gente, é muito absurda essa realidade onde tem tantas crianças sendo abusadas sexualmente. Então tem pessoas que conseguem viver uma vida onde ignora isso e não prefiro não pensar a respeito. Mas tem outras que não aguentam, elas vivem uma ira santa em relação a isso e procuram tomar atitude, se envolvem de alguma forma, procuram campanhas de conscientização, denúncias, etc., movimentos aí sociais em relação a isso, e isso surge dentro delas, arde no coração delas, não é porque é da cabeça dela, do nada. Se você é uma pessoa sensível ao Espírito Santo, isso muito provavelmente é algo que arde no seu coração a partir do Espírito Santo. Ele quer que você haja em cima disso. De repente você é uma pessoa que está num meio onde você consegue lidar com isso, onde você tem mais acesso a isso, né? Você trabalha de repente numa área judicial que recebe essas pessoas, numa área médica, numa área social, psicólogos, etc., que lidam com isso. Então aquilo arde no seu coração e gera uma motivação para você tomar uma atitude diferenciada em relação a outras pessoas. Aqui ele coloca o outro ponto dos povos não alcançados, né? Muitas pessoas têm o sonho de ir para as nações, né? O nosso ID ele pode ser cumprido a nível local ou a nível internacional. A gente pode cumprir o nosso ID aqui no nosso bairro, na nossa região, no nosso condomínio, onde quer que seja. Porém, existe o ID intercontinental aí, né, internacional. E aí essas pessoas têm esse fogo forte no coração dos povos não alcançados, de ir para outras nações, né, de ir para o mundo árabe ali, né, de ir ali para onde o evangelho é proibido, né, ali na China, na Coreia do Norte, às vezes tem tribos indígenas. Então muitas pessoas queimam por esses povos não alcançados, como há séculos atrás outros queimaram e chegaram até aqui, né? Fazendo certo ou errado, mas fizeram de alguma forma que chegou a palavra de Deus até a gente. Quando eu falo certo ou errado, eu estou brincando com a história dos jesuítas, tá? Das conquistas dos indígenas, né? Que a gente sabe que tiveram muitos problemas, mas querendo ou não, a palavra de Deus chegou a outras nações. Aqui também ele coloca a questão do sistema educacional e governamental, né? Então tem pessoas que ardem no coração você ter uma escola que seja uma iniciação aos princípios cristãos, né? Então não permitir que certas mundanidades aí cheguem, né, às suas crianças muito cedo, né? Outras já levam isso para o lado do governo, então a gente tem aí atuações políticas, etc. Então algumas pessoas tem isso ardendo no coração delas de uma forma diferente. Então, se você permitir que o Espírito Santo determine o que arde no seu coração e você toma atitude a partir do que o Espírito Santo coloca, você vai ser um instrumento essencial e útil na mão de Deus. E aí, colocando aqui ainda no nosso material, ele coloca que o Espírito Santo, ele efetua esse querer dentro de você. Ou seja, não é você que está afim, por acaso. Falando com a nossa adolescente linda aqui, ó, é o momento que você vai escolher o caminho que você vai seguir na sua vida, né? De estudo, por exemplo. Que áreas você vai querer estudar, em que área acadêmica você vai querer seguir, ou profissional. Que isso seja determinado a partir do que o Espírito Santo faça arder no seu coração, que ele conduza e efetue esse querer dentro de você, né? Que não seja algo que seja a partir simplesmente do que você quer, né? Mas ou que os seus pais determinem, talvez, obedeça seus pais, tá? Mas o ponto é que o Espírito Santo vai fazer arder no seu coração, e se ele faz arder no seu coração, ele faz arder no coração dos seus pais também, e aí tá tudo certo, né? Glória a Deus. Então, ele coloca aqui, ó, um senso de responsabilidade.
para trazer a solução para esse querer. Então ele faz o querer arder, ele efetua esse querer no nosso coração e ele traz esse senso de responsabilidade de, vamos lá resolver isso, vamos lá fazer isso acontecer, isso aqui é importante. Isso aqui não é importante porque simplesmente é importante, isso aqui é importante porque é importante para o reino de Deus. Você é um agente do reino de Deus no mundo material. Isso é importante para a gente precisa de você e você vai agir. E você se sente motivado para alterar essa realidade. E aí na sequência aqui nós temos um outro ponto interessante, que é a visão é um processo. Então, gente, a gente opera, quando a gente lida com o mundo espiritual, a gente opera dentro de uma perspectiva de tempo, né, e espaço que não é a natural. Então, de repente, você é alguém que está agindo ali dentro de uma urgência do mundo espiritual, de uma urgência do reino, que é geracional, mas você está apenas na base inicial, onde você está cavando ainda o terreno. Então, de repente, você está apenas num trechozinho que algo vai ser grande lá na frente. Mas existem fases, é isso que ele coloca para a gente aqui. Ele diz para a gente aqui que não é possível ter uma visão completa, perfeitamente madura, do dia para a noite. Leva muito tempo para que ela seja amadurecida e formada nos nossos corações. Então, você muito provavelmente não vai acordar assim, eu já sei o que Deus quer da minha vida, é isso aqui, dentro de uma semana vai estar pronto. Glória a Deus se você conseguir, né? Mas o ponto é que a sua vida inteira vai agir em determinados propósitos, né? Então ele coloca pra gente que às vezes a gente precisa ter uma persistência de um tempo bem maior, né? E que a gente precisa sustentar essa visão até o fim. E como nós somos seres limitados, teimosos, né? Falhos, muitas vezes a gente desiste da nossa visão. A gente, não deu certo, né? Poxa, não foi como eu queria. E você abre mão da sua visão e aí entra aquela história de negociar a visão e você acabar chegando num destino final que não era aquele que cumpria a sua visão. Porém, existe essa necessidade de você sustentar a sua visão até o fim. Você precisa estar pronto, a gente não pode ter pressa e a gente precisa resolver as questões internas para poder conseguir realizar essa visão. Aqui, inclusive, me lembra um ponto que inclusive, aqui o nosso material, como suporte, como apoio, né, nós temos no final a indicação de um podcast do Theo Hayashi, né, que o Theo Hayashi é o pastor sênior hoje em dia da Zion Church, né, e ele é o idealizador aqui do Dunamis, né, Movement. E tem um podcast para você ler, para você ouvir, na verdade, que o tema é o panorama da vida de um líder. E nesse podcast ele fala um pouco desse ponto, né, do processo. Ele diz para a gente nesse podcast que o líder, o pai espiritual dele, a pessoa que foi referência na formação cristã dele, uma vez estava conversando com ele e ele perguntou, né, perguntou para ele, olha, o que você quer fazer no reino? O que você quer fazer é muito grande? E ele tinha por volta de 20 anos de idade. E aí ele disse, olha, eu sinto de Deus que o que eu vou fazer é algo muito grande. É algo assim para alcançar as nações. E para quem não sabe, o movimento Dunamis é um movimento muito grande, é um movimento que é responsável por aquele evento Descend, que Descend é um mega festival musical cristão, né, que acontece simultaneamente no mundo inteiro, e ele alcança muitas nações, então assim, ele chegou a um ponto legal, mas naquele momento ele estava começando a se sentir atrasado, e ele estava se sentindo meio assim, não, eu preciso agir mais rápido, eu preciso começar a fazer logo. E o líder dele disse, olha, você tem quantos anos? Eu tenho 20 anos. E você está numa fase de fundamento, de fundamentação. Então ele colocou para ele basicamente uma divisão que ia até os 70 anos. Ele dizia, olha, de você até os seus 30 anos, você está na fase de fundamentação, você está na fase de criar as bases. Então ele até ilustrava como quando você vê um skyscraper, né, que é aquele mega prédio assim, arranha-céus, e você olha para cima, ele é muito grande, ele é muito maior e muito mais intenso, robusto para baixo. Então abaixo do asfalto é a base. Então para você poder levantar aquele prédio muito alto, você precisa construir uma fundação e uma base muito mais forte ainda. Então até os seus 30 anos você está na fase da fundação.
Depois, dos 30 até os 60, você já está ali na fase da realização, da execução. E dos 60 em diante, você vai estar na fase de passar o bastão, de formar a próxima liderança, quem vai assumir depois de você. Então, ele estava colocando isso até como um problema geracional dos nossos millennials aí, que são pessoas, às vezes, muito afetadas pela ansiedade. Né? E ele disse que muitas pessoas que procuram ele, jovens, chegam com ele com essa ansiedade. Meu Deus, eu já tenho 20 e tantos anos e eu ainda não realizei nada. Eu sinto que eu estou atrasado. Né? E ele coloca, olha, se você já realizou algumas coisas, ótimo, mas você pode ter queimado a largada, chegar lá na frente e não ter disposição para continuar. Então, não se preocupe que durante esses seus 30 anos aqui, é a fase de embasamento, é a fase onde você vai construir as bases sólidas até da sua própria personalidade para você conseguir realizar ali na frente. Ou quando chegar lá na frente, tem um avalozinho do alicerce que não está valendo de nada. Né? Exatamente. Desaba tudo, mas você tem que recomeçar. A gente vê esse exemplo no mundo secular aí, com aqueles Hollywood stars, que são crianças, né, que são estrelas desde cedo. Muitas dessas crianças que são famosas, elas desandam depois, né? Então você vê muitos casos aí que infelizmente são pessoas que não souberam, né, dar sequência com o sucesso que tiveram muito cedo. Sem alicerce, sem fundamentação, exatamente. Então é isso que ele coloca do processo. A gente precisa aprender a respeitar o processo. A gente precisa entender que existe uma formação para a gente, né? Às vezes eu me pergunto com Deus, qual o propósito de certas coisas que aconteceram na minha vida terem acontecido, as ruins, digamos assim. Aquilo formou minha personalidade de uma determinada forma. Então hoje eu sou quem eu sou, eu enxergo da forma que eu enxergo e eu estou disponível para Ele da forma que eu estou disponível porque eu vivi certas coisas, né? E essas experiências, melhores ou piores, elas vão servir de base para que outras pessoas sejam alcançadas em algum momento. Então é Ele que constrói a nossa personalidade. Essa noção de que Deus tem tudo desenhado de uma forma tão perfeita é até um pouco assustadora, assim, porque você vê o ser humano, nós somos todos diferentes, assim, visualmente, ninguém que está aqui é a cara do outro, né? Existem algumas raridades que são gêmeos aí e tal, que tem uma aparência igual, mas Deus é tão perfeito que de bilhões e bilhões de pessoas, um número muito, muito, muito ínfimo, assim, é idêntico, igualzinho. Você vê os cachorros aí, os outros animais, é um a cara do outro, né? Muda uma coisa ou outra. Mas a gente não. E aí vem um outro dado que para mim é um dos mais fascinantes de todos, que é o nosso genoma, né? O nosso código genético, enquanto ser humano, é um código que é muito complexo, relativamente simples de sequenciar, porém muito complexo, e ele determina desde antes de você nascer a aparência que você vai ter como adulto. Então isso é um negócio fascinante. A gente vê a mulher, né, a mulher enquanto a criação de Deus, ela é a primeira impressora 3D que existe, né? Ou seja, Deus coloca o código nela, ela gera ali materialmente aquilo que ele determinou enquanto código genético, e aquele bebê que antes de sequer ser formado, ele já tem os traços de personalidade, os traços faciais, a cor do cabelo, o temperamento, a forma de que ele vai ser, já determinada no código que Deus escreveu e que não é igual a nenhuma outra pessoa. Né? Então, para você ver o quanto que Deus é fascinante, né? nesse sentido, o quanto que nós somos únicos, o quanto que o universo é tão grande, mas a gente tão pequeno, Ele já sabe quem nós somos antes sequer da gente nascer. E literalmente, antes de você nascer, Ele já sabia como você seria. Né? Então, olha só como Deus é impressionante, né? Maravilhoso mesmo. Por isso que a gente ama Ele, é o Senhor das nossas vidas. Vamos seguir no nosso material aqui, que a gente já está na última página. Olha lá. Encarnar antes de pregar, investigar antes de iniciar. Gente, esse tema aqui, se a gente parar nele, a gente leva uma semana falando, assim, principalmente se a gente for falar das experiências de cada um aqui. Mas isso aqui é um ponto fascinante. Aquilo que a gente
determina como visão, que arde no nosso coração, que é aquilo que a gente vai pregar para o próximo. Quando eu digo pregar para o próximo, não é pregar o evangelho necessariamente, que isso é primordial para a gente, mas é comunicar. Aí entra, olha, o tema do nosso estudo aqui é visão e comunicação. Então, nós falamos até aqui isso tudo, que eu falo muito, então eu já estou achando que eu estou demorando aqui, mas assim, eu não sei quanto tempo tem aqui, daqui a pouquinho a gente acaba. Então, o ponto é, tudo que a gente falou até aqui foi só sobre visão. E aqui entra o ponto comunicação. Ou seja, chega uma hora que você vai precisar pregar a sua comunicação. Você vai precisar você vai precisar pregar a sua visão. Você vai precisar comunicar a sua visão para o próximo. Você vai precisar contagiar outras pessoas para que elas entendam aquela visão que nasceu no coração de Deus, que Ele fez arder no seu e que você quer realizar e você vai realizar e você vai precisar de outras pessoas. Então, esse ponto aqui é interessantíssimo. Por quê? Porque nós precisamos estar impregnados daquilo que nós pregamos. Nós precisamos ser o exemplo. Isso aqui é algo assim que é muito simples, gente. Se você vai conduzir, realizar algo, você precisa ser o exemplo daquilo que você quer alterar, do que você quer transformar. Você precisa pagar o preço. Se você é o líder, vamos colocar algo simples aqui, vamos colocar uma célula, né? Faz de conta que você é um líder de uma célula. Aquela célula é um ponto de conexão com pessoas que vão receber a mensagem do Evangelho através da sua casa, através do lugar onde você conduz ali. E você está responsável por aquele lugar. Então, você precisa ser a pessoa que é o primeiro interessado em criar o ambiente, em chegar cedo, em arrumar, em criar um ambiente para receber as pessoas, né? Agora, imagina se você que devia fazer isso, você sempre coloca outra pessoa para fazer. Então, essas outras pessoas que estão executando, elas vão passar a ser o exemplo daquilo e não você. De repente, chega uma hora que você nem sabe mais o que é para fazer porque você não vive aquilo, né? Isso foi um exemplo dos mais simples que eu coloquei, mas num ponto de vista prático, quando você coloca uma visão em ação, você precisa ser aquela visão personificada para que outras pessoas aprendam com o seu exemplo e sejam contagiados com você. Eu vou pegar 2 exemplos bíblicos aqui que são de amplo conhecimento. Um é José e o outro é Daniel. José, vamos pegar a parte já final da vida dele aqui. Quando José tinha uma relação de confiança, de proximidade com o faraó, né? E ele foi tornado governador. Deus passou visões para ele. E essas visões aqui já são aquelas visões de premonição, né? Visões assim de determinação de um futuro. Porém, é uma visão de atuação também de como se deveria agir. Vamos pegar o caso aqui das vacas magras e das vacas gordas, né? Eram 7? Eram 7. Então, no caso ali, foi determinado uma visão de atuação, onde ele dizia, Deus falava que era para fazer algo. Note que quando Deus determina algo, você pode não fazer o que Deus determinou, porque você tem o livre-arbítrio e a capacidade de fazer aquilo que você quer. Mas tem que entender que tem um preço. Tem um preço, mas você pode não fazer. Porém, ali, José, tendo a incumbência de Deus de realizar aquilo, ele precisou comunicar ao líder superior dele, ao líder dele que era o faraó. Se ele falha nessa comunicação, a coisa não acontece. Então, isso aqui é um ponto que eu, especificamente, eu tenho muita experiência de vida com esse ponto aqui, que é a necessidade de comunicar a sua visão. Se você não é capaz de fazer as outras pessoas entenderem a sua visão, que não é sua, diga-se de passagem, né? Lembrando que nasce no coração de Deus, se você não comunicar, você não vai conseguir realizar. Então, você precisa ser essa visão incorporada ali de realização, mas você precisa ter a disposição e a capacidade de comunicar isso, de fazer isso chegar nas pessoas, de conquistar mentes e corações, né? Então, é aquela coisa que se você não fizer isso,
a sua visão não vai sair do papel, porque você não vai ter quem te abençoe. Às vezes você precisa de um investidor, às vezes você precisa da pessoa que tem o acesso a algo que você não tem acesso. E Deus vai mexer no coração dessa pessoa, mas você que vai ser o comunicador dessa pessoa. E José ali foi o comunicador ao faraó, e eles conseguiram colocar isso em prática, foram ali responsáveis. No período das vacas gordas, eles foram capazes ali de guardar, de separar o que foi determinado, e quando chegou o período de seca das vacas magras, eles tinham recursos guardados. Por quê? Porque eles executaram a visão que Deus determinou, e foi comunicado ao líder principal, que tem a autonomia para realizar aquilo, para autorizar, e também ao povo, porque você precisa justificar suas ações para o povo. Então, uma coisa é o faraó chegar com o povo e dizer: ó, gente, a gente vai ter isso tudo de comida aqui, mas a gente não vai ganhar todo esse dinheiro que vocês querem, a gente vai precisar separar uma parte aqui, porque uma hora não vai ter. Ah, não, pera lá, eu preciso vender a minha parte aqui e tal. Você vai precisar justificar esse sacrifício. E o faraó ali pôde justificar, provavelmente, dizendo: olha, José aqui é amigão de Deus, Deus falou para ele, então bora obedecer, né? Dentro dessa visão, a gente estuda isso muito colocou. Aqui você comunicou, falou assim, olha, credibilidade, a comunicação. Aí entra aqui nesse outro tópico, olha que bacana como é uma sequência. A necessidade de uma boa pesquisa, né, para confirmar a legitimidade. Então, vamos lá. Deus determinou para você uma visão que você precisa comunicar. Agora, para você conseguir realizar essa visão, você precisa se qualificar. E você se qualificar vai te legitimizar para executar. Aí a gente vai entrar no outro ponto, que é o ponto de Daniel. Olha, vamos colocar aqui, por exemplo, o mundo acadêmico. No mundo acadêmico, você, para chegar para viver ali a sua progressão ali de um mestrado, né, uma especialização, de um mestrado, depois um doutorado, para que você faz isso? Você faz isso para cada vez se especializar mais e se aprofundar mais no domínio de um assunto, de uma área de conhecimento, que vai te dar a legitimidade de especialista para poder falar e as pessoas confiarem que você sabe aquilo. Por quê? Porque você teve anos da sua vida dedicados a estudar aquilo de uma forma especial que outras pessoas não tiveram. Né? Quando a gente vê aí, por exemplo, os atletas são capazes de fazer coisas que a gente não é capaz, porque a gente não tem o mesmo treinamento. Né? Então, eles têm um nível de entrega, de dedicação, de sacrifício diário e transformação do próprio corpo, que vai conseguir realizar coisas que nós não conseguimos porque a gente não tem o mesmo treinamento. A gente distende o músculo rapidinho se for tentar fazer o que muitos deles fazem. Mas o ponto é, você vai ter essa legitimidade a partir de uma dedicação de estudo, de pesquisa. Você faz sacrifícios. Aí entra a história de Daniel. Por exemplo, eu estava falando aqui do caso de José, né? José conseguiu comunicar a visão dele para o faraó. E Daniel e os seus amigos, ardeu no coração deles, desde o começo da vida deles, serem pessoas estudiosas, serem pessoas que tinham conhecimento, serem pessoas que são dedicadas ali a aceitar e a seguir o que Deus determina para a vida deles, a serem obedientes. E toda essa trajetória de vida deles, de sacrifícios, de renúncias, de conquistas, chegou a um ponto onde eles passaram a ser líderes, passaram a ser referências dentro de um governo imperial, um governo que era o centro do mundo naquele tempo, que era a Babilônia, e eles precisaram comunicar a visão de Deus para esses líderes. Só que diferente de José, que tinha uma relação de respeito e de confiança já com o faraó, aí entra aqui o nosso ponto, gente. Olha, Daniel e os amigos dele não tinham. Daniel vivia uma realidade onde ele era o proponente de uma visão que Deus determinou e que ele era quem iria executar aquela visão, porém ele estava dentro de um contexto institucional onde haviam diferentes visões, onde havia divisão, onde haviam pessoas com segundas intenções, com outros interesses que iam contra a visão de Daniel, que era a visão de Deus.
Então, entra aqui agora na nossa sequência, a gente dá uma olhadinha lá. Não espere que os outros se sacrifiquem pela sua visão mais do que você. Ou seja, você precisa ser a pessoa que vai se sacrificar pela sua visão. Daniel orava todos os dias. Daniel se prostrava todos os dias. Daniel era amigo de Deus. Daniel estava ali na brecha, estava na muralha, esperando a visão de Deus, a determinação de que Deus passava para ele. E ele recebia a determinação de Deus. Porém, ele precisava se sacrificar para isso. E aí, olha, é a sua incumbência de estabelecer o padrão de entrega, ou seja, o nível do que você vai realizar, a qualidade, a excelência do que você vai realizar depende da sua, do seu compromisso, depende da sua capacidade de entrega e sacrifício. E aí ele coloca aqui pra gente, olha, no outro ponto, no ponto do 8, que a visão frutifica em unidade, mas morre na divisão. Aí entra a história de Daniel. Um ambiente com mais de uma visão, ele infalivelmente se torna tóxico. Umas pessoas ficam contra as outras, tentam derrubar as outras. E a gente tem uns pontos aqui que são os sinais de um ambiente tóxico. Líderes que se autopromovem, pessoa que vai falar só de si próprio, que vai ali para fazer propaganda de si mesmo. Você tem os líderes que se protegem, ou seja, eles têm os núcleos de interesses deles, onde eles não querem que seja interferido. Então, quando outro grupo que está ali com a visão de Deus determina algo que vai interferir no ano deles, eles se protegem e derrubam o outro. Você tem aqui, olha, líderes que celebram o desastre do outro. Meu Deus, então isso aqui é o pior, né? O outro lado se deu mal e eles estão ali felizes com isso acontecendo. Agora, por que isso acontece? Porque a visão que veio de Deus não foi comunicada com clareza. Então, no caso de Daniel, você tem a visão que veio de Deus através de Daniel, ele precisava comunicar ao imperador ali, no caso, né? O imperador tinha confiança nele, aceitava, porém haviam outros grupos que não tinham e que passaram a agir contra ele. Então, muitas vezes, para você executar essa visão, você vai lidar com um ambiente desse tipo, onde a execução dessa visão vai ser impedida, vai ter dificuldades, vai ter luta, vai ter guerra, vão ter pessoas tentando lhe derrubar. Mas no caso de Daniel, você vê que, assim como no caso de Jonas, a visão de Deus ela acaba se cumprindo, né? E no caso, para o detrimento dos inimigos de Daniel, os inimigos dele morreram, né? Por exemplo, quando os amigos de Daniel, né? Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha. Eles foram lançados na fornalha porque eles se recusaram a adorar a estátua, ao Deus, que os inimigos de Daniel tinham se mobilizado para que fosse estabelecida uma lei que quem não se prostrasse morreria. As visões contrárias, o ambiente tóxico, querendo fazer os rapazes morrerem. E acabou que eles não morreram, eles foram salvos, o rei acabou, né, convencido, e quem foi que morreu? Os outros que estavam contra a visão de Deus. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, que depois ele foi retirado, o pessoal que fez ele cair na cova dos leões, eles e suas famílias inteiras foram lançados para a mesma cova, e os leões devoraram e destruíram essas pessoas. Então, é uma guerra, é uma batalha. Você não realiza a visão de Deus de uma forma impune, digamos assim. Você não faz isso de uma forma fácil. O inferno vai se levantar contra você, né? Assim, de uma forma, só para fechar e ilustrar de uma forma rápida, eu tive uma experiência de visão que ardia no meu coração, que Deus incumbiu dentro de mim, que era a visão da fotografia, por exemplo, onde, para mim, a fotografia era um instrumento de ministração. Era um instrumento de alcançar pessoas através das redes sociais, mostrando a igreja enquanto pessoas e não como prédio, e não como momentos solenes. E a gente conseguiu, ao longo de um tempo, implementar essa visão. Ela estava no zero em um determinado momento. Lá ali onde eu atuava, não tinha uma câmera sequer. A gente passou um tempo com câmeras emprestadas e tal, até que chegou um momento onde a gente já tinha mais de 3 câmeras. Em grandes eventos, a gente chegava até ter 6, 8 câmeras para conseguir realizar a cobertura desses eventos. Então,
eu comecei do zero, eu lutei, eu sacrifiquei, eu dei aula de graça, eu fiz seminários, eu fiz treinamentos, eu formei líderes, eu formei, não líderes, eu formei, como é que a gente chama ali, aprendizes, né? Pessoas que absorveram, abraçaram essa visão que eu tinha. Mas quem foi que sacrificou e viveu para ser o exemplo daquilo? Fui eu. E eu fiz aquilo acontecer através da certeza que ardia dentro do meu coração, que Deus tinha determinado. A gente chegou a executar e eu precisei me informar, eu precisei pesquisar, eu precisei buscar essa mesma visão onde ela já existia, como por exemplo nos grandes ministérios, como a igreja Hillsong, como aí a própria Zion Church, que é uma referência nisso. E precisei aprender tecnicamente para eu ser referência, para eu ter respaldo, né, daquilo que eu queria executar, que nasceu no meu coração através de Deus, de uma incumbência de Deus. E a parte da comunicação, dentro dessa fase, que foram vários anos, eu tive vários líderes. E eu precisei comunicar cada um desses líderes. Então tinha vezes que chegava um líder que não sabia de nada e eu precisava ir do zero com ele, ensinar a visão para que ele me desse o respaldo de execução dessa visão. Então, quando essa visão nasce no próprio líder, que é a cabeça, o original, é muito mais fácil. Porque ele passa e precisa comunicar de cima para baixo. O difícil é quando você precisa comunicar de baixo para cima, que às vezes a liderança não absorve. Às vezes você tem esse ambiente tóxico, como é o caso lá de Daniel, com os muitos conselheiros e muitas visões variadas. Mas no meu caso, eu comuniquei aos meus vários líderes e chegou um momento onde aquilo foi consolidado. Até quando finalmente chegou um último líder que eu já não tinha disposição de comunicar e nem ele de aprender, e aí acabou. Mas a visão foi executada. Então nós estamos agora, por exemplo, num ponto onde eu vou executar essa visão de novo do zero. Então eu estou de novo no ponto onde a gente não tem câmera nenhuma, mas eu tenho certeza que, como não é algo que vem de mim, como é uma visão que vem de Deus, a gente vai formar novas aprendizes, a gente vai ter novos equipamentos e vai nascer essa visão de novo num outro ambiente. O bom é que a gente sempre pode recomeçar, né? Verdade. E esse é o sacrifício que a gente vai fazer para executar isso. Então, gente, a gente vai encerrar aqui o nosso podcast. Muito obrigado. Glória a Deus pelas suas vidas. Amém.